palavra de Deus, no Salmo 96, verso 9, nos diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Nós estamos aqui para isso, para adorar o Senhor, porque Ele é o único digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Nos coloquemos em pé e vamos invocar a presença do Senhor. Também iremos confessar a Ele os nossos pecados. Convidar o nosso irmão Fábio, que esteja vindo aqui à frente, diácono Fábio, fazendo essa oração então, oração de invocação e de confissão de pecados. Oremos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Deus e Pai de amor, buscamos a Tua presença nesse instante aqui na Tua casa, para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Senhor, ó Pai, que nos perdoe dos nossos pecados. Que o Senhor também nos livre de todo mal, que possamos utilizar a Tua palavra como luz no nosso caminho. Amém. Por isso eu te agradeço, em Teu nome eu oro. Amém. Podemos nos assentar? Não, perdão. Ainda em pé, né? Ainda em pé, louvaremos ao Senhor com o hino. Deus é o Deus que nos surpreende, né? Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas tristes de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende e vem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco no dia de hoje uma palavra encorajadora. Não uma palavra triunfalista. Uma palavra triunfalista é uma palavra que nós podemos dizer assim, uma palavra que faz barganha com Deus. É uma palavra do toma lá da cá. Eu faço para Deus e Deus
faz para mim. Não. Não é esse tipo de palavra que eu quero vos trazer nessa noite, nesse dia. Mas sim uma palavra encorajadora. O quê? Do agir de Deus em prol do seu povo, em prol dos seus, mesmo não sendo merecedores. Mesmo fazendo o que fizermos, nós não merecemos. Mesmo assim, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida dos nossos. Nós temos um Deus a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós estaremos meditando num texto muito conhecido da palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. A partir do verso 41. Primeira Samuel, capítulo 17, a partir do verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi. E o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Passagem muito conhecida, uma passagem. Vou só trazer uma breve recordação para os irmãos. Quando os filisteus se levantam contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, para guerrear contra Israel. E, de repente, quando as fileiras já estavam montadas para dar início à guerra, as fileiras de soldados, se levanta um guerreiro do meio dos filisteus, um homem com mais de 3 metros de altura, com toda uma vestimenta poderosa de um guerreiro, seu capacete, o seu, como que eu posso dizer, esqueci agora, couraça, com a sua couraça feita de escamas, com a sua espada, com a sua lança. Um homem totalmente preparado para a guerra, um guerreiro verdadeiro, se levanta
no meio daquele conflito que estava para acontecer, e diz assim: gente, dizendo para o povo de Israel, não precisa haver esta guerra. É somente vocês enviarem um de vocês, um guerreiro do povo de Israel, para combater comigo, o nome dele era Golias, Golias de Gade, para combater comigo. E quem for o vencedor, o outro povo se considerar será o derrotado. Quando este guerreiro se levanta e declara essa palavra, e todos os soldados de Israel veem aquele guerreiro, eles ficam extremamente temerosos. Ninguém se põe para enfrentar aquele guerreiro, Golias. E ele fica, a palavra de Deus registra, que ele fica por 40 dias afrontando o exército de Israel, falando mal contra Israel, falando mal do Deus de Israel. Só que neste período, um rapazinho, um moço, chamado Davi, que cuidava das ovelhas de seu pai no pasto, ele ia até a batalha para levar alimentos para seus irmãos. Haviam 3 irmãos dele que estavam na guerra. O pai dele pedia: leve lá mantimento, leve pão para os seus irmãos. E ele ia, e levava. E num desses momentos, ele vê o que está acontecendo, ele ouve toda aquela afronta daquele gigante, e ele se interessa. Ele fala: calma lá, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Que o rei vai dar para quem vencer essa batalha? Ele começa a tomar a par, né? Se pôr a par do que estava acontecendo, ao ponto de do irmão dele mais velho, que já estava na guerra, que era soldado, ficar incomodado. Chega para ele e fala: o que você está se intrometendo? Você é um moleque intrometido. Não foi desse jeito, né? Mas foi lá e falou para ele: quem que está cuidando daquelas poucas ovelhas do nosso pai? O que você está fazendo aqui? Davi não dá ouvidos ao irmão, fala: mas eu só estou perguntando. E continua perguntando, e continua querendo saber daquela situação, até que ele, um simples pastor de ovelha, ruivinho, bonitinho, se põe à disposição para combater aquele gigante. Imediatamente, os soldados que ouviram isso levam até o conhecimento do rei de Israel, que era Saul. Olha, tem alguém que se ofereceu para combater Golias, para combater esse guerreiro, para combater esse gigante. Traga-o aqui. Trouxeram. A hora que o rei viu, falou: não, você não está entendendo, menino. Menino, você é um rapazinho, você é um mocinho. Esse é um guerreiro experiente. Já venceu muitas batalhas. Você não vai poder guerrear contra ele. Imediatamente, Davi fala: não, meu rei, eu, quando apacentava as ovelhas de meu pai, por 2 vezes enfrentei momentos difíceis. Uma vez eu venci um urso, e outra vez eu venci um leão, e assim como Deus me fez vencer o urso e o leão, Ele vai me fazer vencer esse incircunciso que tem afrontado o exército do Deus vivo. Saul ficou impactado. Que menino, né? Atrevido, né? Como falam os baianos, porreta.
arretado, né? Então tá bom, você vai. Mas você vai com a minha armadura. Pegou toda a armadura dele e foi lá e colocou em Davi capacete, couraça, espada, tudo, deixou Davi pronto. Davi não conseguia nem andar. Do peso, porque a palavra de Deus fala que Saul também era um homem grande. Ele era alto. A palavra de Deus diz que dentre os de Israel, ele era aquele que sobressaía, de tão alto que era. Davi imediatamente, mocinho, pequenininho, falou, não consigo, isso eu não posso não. Deixa que eu vou do meu jeito. Tirou tudo e foi para a batalha. As duas fileiras se formaram novamente. Foi avisado que havia agora alguém para enfrentar o grande gigante Golias, o guerreiro filisteu. E quando eles estavam já saindo das fileiras para a guerra, para combater um ao outro, o filisteu, o gigante, olha, vê aquele menino sem nenhuma armadura, somente com o seu cajado e com uma funda e com as poucas pedrinhas, 5 pedrinhas ali dentro do seu alforje. O gigante olha e fala, que isso? O que está acontecendo aqui? Alguém está achando que eu sou cachorro para mandar a gente me espantar com um pau? Para me cutucar com um pau? E ele já começa a esbravejar, já começa a xingar o povo de Israel, começa a xingar Davi, e já começa a dizer que Davi seria destruído e que o povo de Israel seria destruído, e imediatamente Davi, na confiança que ele tinha em Deus, olhou para o gigante e disse para ele, ainda hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, tanto você como os filisteus. Ainda hoje as bestas e as aves estarão se alimentando dos corpos dos filisteus, porque do Senhor é a guerra, e Ele peleja por nós. Queridos irmãos, nós sabemos que na hora do conflito, Davi vai lá, pega a sua funda, coloca uma pedra, arremessa aquela pedra, e aquela pedra é certeira. Acerta na testa do gigante. Nós sabemos que ele estava com um capacete. Foi tão certo o tiro que pegou entre o capacete e a testa. A palavra de Deus nos diz que o gigante cai de cara no chão. Davi corre contra o gigante. Davi não tinha espada. Ele tira a espada do gigante. Corta a cabeça do gigante. A partir do momento onde os filisteus veem aquilo, eles já começam a correr, fugindo daquele momento, mas o exército de Israel vai atrás deles. E emprega uma grande vitória de Israel contra os filisteus. A palavra de Deus nos diz aqui, no verso 57, já finalizando, e voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner, aquele que servia junto ao rei, tomou e o levou à presença do Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho do teu servo Jessé, belemita. Irmãos,
Que vitória poderosa! Que vitória maravilhosa do povo de Deus! Que vitória grandiosa de um servo de Deus! Mas toda essa vitória se deu por causa da visão. E irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito disso, porque o que eu tenho percebido, até mesmo em minha vida e na vida de muitos irmãos, muitos amigos, é que estamos vivendo um tempo onde a nossa visão, como povo de Deus, tem se tornado uma visão acanhada, muitas vezes distorcida, muitas vezes temerosa pelas ações do inimigo contra nossas vidas. O inimigo tem se levantado e nós sabemos pela palavra de Deus que nos últimos dias, no fim dos tempos, ele vai se levantar ainda mais contra o povo de Deus, querendo trazer derrota, apatia. Só que tem acontecido a mesma coisa que aconteceu com o povo de Deus nessa batalha e também com outro momento histórico. Quando o povo está para entrar na terra prometida, e Moisés envia 12 espias para ver a terra, e dos 12 que foram enviados, um de cada tribo, um líder de cada tribo, desses que voltam, 10 voltam falando, realmente, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel. Contudo, a terra é fortificada e a terra é cheia de gigantes. E nós somos como gafanhotos perto desses gigantes. Irmãos, o que eu tenho contemplado são dias assim, onde muitos do povo de Deus, até mesmo eu, em alguns momentos, nos apequenamos diante das lutas, das adversidades que o inimigo tem trazido sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias ao contrário, o inimigo que está vindo contra o nosso lar, e ficamos temerosos, achando que já estamos derrotados. E isso é justamente um problema de visão espiritual. Irmãos, aprendemos com Davi, e também com Calebe e Josué, na outra passagem, quando eles invadem, quando eles são chamados para espiar a terra prometida e convocar o povo para ir ao combate, aprendemos que esses servos do Senhor, eles tinham uma visão clara, nítida, de quem estava com eles. Essa é a primeira lição que nós precisamos tirar para as nossas vidas no dia de hoje. Nós precisamos saber quem vai conosco. O povo de Israel precisa saber quem é o Deus que está ao seu lado. Quem é o Deus que não nos abandona, quem nunca nos abandonou, quem não abandonou o seu povo no deserto, e que não abandona o seu povo diante das maiores lutas e adversidades, quando o inimigo se põe forte e poderoso diante dele. Essa era a visão clara que Davi tinha. Ele sabia que não estava sozinho, tanto que ele diz no verso 45
Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos queridos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus dos exércitos, está conosco. Ele está com o seu povo. Ele está com a sua família. Por mais que os intentos malignos venham sobre o nosso lar, contra os nossos, nós temos um Deus, o único Deus verdadeiro, que está ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Nessa batalha não estamos sós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele está conosco. Nós precisamos rogar ao Santo Espírito de Deus que Ele esteja o quê? Clareando a nossa vista, para que nós possamos, como esses servos maravilhosos do passado, reconhecermos quem está conosco, para que tenhamos visão espiritual de dizer: opa, calma lá, o inimigo está se levantando sim, ele está se levantando contra os seus, mas o Senhor está conosco. Assim como Davi reconhecer: Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está aqui, neste lugar, está no meio de nós, está nessa família. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, outra lição: nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para reconhecer as armas que temos a nosso favor. Precisamos tomar posse das armas espirituais que Deus nos dá para vencermos o inimigo. Claramente o texto, depois você tem a oportunidade de ler todo em casa, claramente o texto nos mostra, né? Saul querendo colocar sua armadura, como eu já disse, para que Davi fosse guerrear, mas essa não era a arma que procedia da mão do Senhor. Não eram as armas que Deus tinha preparado para que Davi ganhasse a batalha. As armas eram um pedaço de pau, uma funda e 5 pedrinhas. E foi com essas armas, aos nossos olhos e também aos olhos do gigante, coisas desprezíveis, coisas que não tinham nenhum valor, que não tinham nenhuma força, que Deus fez com que Davi vencesse o inimigo. Irmãos, por isso não podemos desprezar as armas que Deus tem colocado a nosso favor. Não são armas humanas, não é o braço humano que vence a astúcia de Satanás, mas sim as armas espirituais. Quantas pessoas que muitas vezes têm vivido vidas que duvidam do poder da oração. Quantas pessoas que muitas vezes duvidam do poder da palavra de Deus. Não se esqueça, foi pela palavra de Deus que Jesus, quando foi tentado pelo inimigo, pelo diabo, no deserto, ele vence. É com a palavra de Deus que ele vence todos os intentos malignos do diabo no deserto. Irmãos, precisamos reconhecer e tomar
posse das armas que Deus tem nos dado para vencermos o inimigo. Precisamos, meus irmãos, colocar toda a armadura de Deus para combater essa batalha. Que muitas vezes nós pensamos, é somente uma batalha física. Não, irmãos. Enfrentamos batalhas espirituais. E essas batalhas somente são vencidas com armas espirituais. Irmãos, não desvalorize. Não desvalorize o poder da oração. Quando um crente ora, o inferno treme. O inferno estremece. Quando o povo de Deus ora, as cadeias caem. Pessoas são libertas. Irmãos queridos, quando um crente usa a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, toma posse das promessas de Deus, o inimigo cai vencido. Irmãos queridos, tomemos posse e abramos nossos olhos espirituais para reconhecermos as armas que Deus tem colocado a nosso favor. O inimigo pode dizer para você, desprezar, não tem valor. Isso daí que Deus está colocando para você me combater, isso daí não tem valor nenhum. Isso daí você vai vir com oração para cima de mim, você vai continuar decorando o versículo bíblico, você vai continuar lendo a Bíblia, assim você não vai ganhar de mim de jeito nenhum. Irmãos, a vitória está nas mãos daqueles que caminham de joelhos em oração. A vitória está na mão daqueles que usam em suas fundas a palavra de Deus, lançando a palavra de Deus como arma poderosa, como espada de dois gumes. Podemos vencer. Abra os teus olhos espirituais. Reconheça as armas que Deus tem colocado em teu favor. Para finalizar, irmãos queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para reconhecer que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Irmãos queridos, o verso 47 diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A batalha nem tinha começado, e Davi já tinha certeza da vitória. Irmãos, nós, crentes em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, nós já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Irmãos, o inimigo pode vir sim. O inimigo pode, muitas vezes, trazer algumas derrotas momentâneas sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Mas, irmãos queridos, a batalha final já foi vencida na cruz do Calvário. E por meio de Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E um dia, nós vamos presenciar o grande dia do Senhor, onde todo o inimigo de Deus, todo inimigo do povo de Deus será lançado para sempre no fogo do inferno. Irmãos queridos, a vitória já é nossa. Assim como Davi, que nós possamos ter a visão espiritual, que Deus possa abrir, tirar de nós as escamas do medo, do temor, e olharmos com a fé, com os olhos de fé,
olharmos para os gigantes que se levantam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e dizer: quem é este? Quem é este incircunciso para se levantar contra o exército de Deus vivo? Você possa fazer como o rei Davi, olhar para o inimigo se levantando e dizer assim: ainda hoje o Senhor vai te entregar. O Senhor vai entregar essa vitória na minha mão, na mão da minha família, porque Jesus já trouxe vitória na cruz. E Ele é o grande vencedor de toda a batalha. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para o meu coração. Essa palavra de encorajamento. Dias são difíceis, irmãos. O inimigo tem se levantado contra o povo de Deus. O inimigo tem se levantado contra as famílias dos crentes. Tem se levantado contra aqueles que nós amamos. Mas, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para reconhecer aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está com você, irmão. Minha irmã, Jesus está com você. Jesus está na sua casa através do seu Santo Espírito. Abra os teus olhos espirituais e reconheça, assim como Davi reconheceu que o Senhor estava com ele. Não fique escondido atrás das colunas. Reconheça, Deus está com você. Tome posse das armas espirituais. Hoje, saia daqui hoje dizendo: eu vou orar, eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou tomar posse das armas que Deus tem me dado para a vitória, para vencer o inimigo. E creia, a vitória já é certa. O inimigo pode estar trazendo toda afronta contra o teu lar. Creia. Saia daqui nesta manhã, neste dia, você que está em casa, creia que a vitória já é certa por Cristo Jesus. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Ó Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra que nos falou o coração. Pai, é verdade. É verdade que muitas vezes, assim como os soldados de Israel, assim como o teu povo no deserto, muitas vezes nos tornamos tímidos, medrosos, porque os nossos olhos são embaçados pelas circunstâncias, pelas astúcias do inimigo que se levanta contra nós. Pai, Senhor, que teu Santo Espírito esteja abrindo os nossos olhos espirituais para que hoje possamos reconhecer, como teu servo no passado, que tu caminhas conosco, que tu és um Deus que nos fortalece, tu és o Deus que nos prepara para o combate, tu és o Deus que nos arma com armas espirituais para vencer o inimigo. Senhor, que a convicção, que os olhos da fé estejam sobre nós para termos a certeza, assim como teu servo no passado, que nós já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém e amém. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João, capítulo 15, versículo 8. Recebamos a bênção do Senhor. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde, o Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor abra os olhos dos seus filhos e filhas, do seu povo, para que vejam que a vitória já é dele. Amém.
Irmãos, hoje o reverendo Elias não está conosco, está trabalhando na eleição. Continuemos em oração em favor da nossa nação. E eu quero que você saia com essa palavra no seu coração. O Senhor é contigo. Não deixe de carregar as armas espirituais que Deus coloca em nosso favor. E creia que a vitória já é certa, em nome de Jesus. Amém. Amém.